Olá, colaboradores do Grupo GPS. O treinamento de hoje é um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente trouxe aqui uma especialista sobre um assunto que está em pauta na vida de todo mundo. E ele não vai só na nossa vida profissional, mas também em contato com a nossa vida pessoal. Por isso eu queria apresentar para vocês uma querida que já gravou outros vídeos com a gente, que é a Daiane. Dai, se apresenta um pouquinho para o pessoal para a gente iniciar o nosso treinamento relacionado à gestão de crise. Oi pessoal, é um prazer estar aqui de novo fazendo outros vídeos. Meu nome é Daiane Dalmichen, eu sou psicóloga, clínica e organizacional. E há 17 anos eu sou especialista em situações de crise e emergência. Tudo que é coisa complicada é comigo, né? Especialista em administrar crises. Então é muito legal, acho que a gente vai poder ter uma troca incrível aqui hoje, né? Com certeza. E nessa de administrar crises, todo dia a gente tem as nossas crises para administrar também no nosso dia a dia. Então o que a gente pensou? Por que não pegar alguns exemplos de que acontece no mercado, de que alguns feedbacks dos nossos colegas, de vocês que estão assistindo o vídeo e trazer para esse treinamento? Por isso que é um formato diferente. Eu tô aqui com alguns pontos que os nossos colegas trouxeram de práticas que eles tiveram no contrato, no ambiente de trabalho, para dar e responder e nos ajudar como que a gente pode viver e administrar essa crise. Então, Dai, pensando em gestão emocional em momento de crise, e a pauta gestão emocional é uma coisa hoje que a gente fala, nossa, como é que eu faço uma gestão emocional, uma inteligência emocional nesse momento de crise? Você deve lidar bastante com isso no dia a dia, no seu trabalho há 17 anos. Lembra de algum exemplo que você falou, olha, esse pra mim foi o mais marcante da sua jornada? Bom, então quero primeiro começar a explicar o que é crise. Maravilha. Né? O que é uma crise? Porque às vezes as pessoas pensam que crise é, sei lá, uma situação extrema. Desde que a gente nasce, a gente vive uma crise, né? Quantas vezes a gente se sente numa situação, numa zona de conforto desconfortável? É assim enquanto a gente está lá no útero das nossas mães. Então você sai do útero e é necessário começar a respirar, a se alimentar sozinho. E durante a vida, até o momento que a gente morre, nós vamos viver em crise. E crise é aquela situação que acontece de forma inesperada e que me desestabiliza. Pode ser uma crise até para coisas gostosas, não necessariamente só coisas ruins. O fato é que a crise geralmente vem acompanhada, na grande maioria das vezes, por muita emoção. Porque eu quero sair daquela situação, né? Como é que eu retomo a minha vida? Porque me desestabiliza emocionalmente. Existem vários tipos de crise, a gente está falando sobre emocional, mas tem crise financeira, crise social. Nós acabamos de viver uma das piores crises da humanidade, que foi a própria pandemia. E é fato que a forma como você lida na situação crítica vai variar de pessoa para pessoa. Então, uma mesma situação, para mim, gera um impacto e para você outro. Isso precisa ser respeitado, tanto pela própria pessoa, como as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Então, muitas vezes a gente fala, mas nossa, por quê? Nossa, tudo isso, você lidou dessa forma, uma coisa tão simples. O fato é que, de acordo com o repertório da tua vida, com o que você foi lidando ao longo da tua vida, é mais fácil ou mais difícil você enfrentar aquela situação. Então, eu trabalho há 17 anos com situações das mais diversas crises. Então, desde situações de luto, pós-assalto, pós-sequestro, conflitos de forma geral. Eu atendi os familiares das vítimas da TAM em 2007, quando o avião caiu, né? E ali tinham várias crises acontecendo simultaneamente. Eu diria para você que, enquanto profissional, foi um divisor de águas, porque eu precisei enfrentar as minhas próprias crises, né? Porque você imagina, era muita tristeza, eram muitas coisas para serem administradas. Eu fazia parte do comitê de crise. E você falou uma coisa assim, que a crise ela acontece tanto no teu âmbito profissional quanto no teu âmbito pessoal. E muitas vezes essas coisas acontecem de forma simultânea, certo? E é o grande desafio. Como é que eu faço para fazer a gestão de crise? Como eu falei, está sempre relacionado a tem emoções que estão relacionadas a essa situação. Quando nós
nascemos, quando nós fomos criados, né, os humanos foram criados, eu brinco, lá no tempo das cavernas, o que acontecia? Nós trabalhávamos com instinto, né? Nós vivíamos por instinto. Então, para que eu sobrevivesse, eu precisava muitas vezes atacar para me defender. Então, é muito comum que numa situação crítica, a emoção venha e a primeira coisa que eu quero fazer é me defender. Muitas vezes ter uma atitude até muito agressiva no intuito de me defender. Mas muitas coisas aconteceram, nós fomos evoluindo, esses instintos ainda são muito fortes dentro da gente e hoje a gente sabe que não dá para sair atacando todo mundo, sim, brigando com todo mundo. E aí então começa a importância do autocontrole, a importância de você fazer a regulação das suas emoções, né? E a importância de você entender em quais momentos você precisa agir. E aí, para fazer a gestão das emoções, eu preciso fazer o quê? Desenvolver inteligência emocional. Ninguém nasce inteligente no que se refere às emoções, a gente desenvolve. E para isso eu preciso ter autoconhecimento. E aí, até pegando um gancho do que você falou, sobre crise, tem uma pergunta aqui que o nosso colaborador passou, que é como lidar com crise na área pessoal sem afetar no meu trabalho. Pois é. Então, você me pediu um exemplo, eu vou falar um meu. Tá. Eu vivi uma experiência, trabalho há tantos anos com crise, sou psicóloga há 25 anos. Num determinado momento da minha vida, eu estava vivendo uma situação familiar muito complicada, né? Eu tinha um familiar, meu cunhado, internado em coma, depois de um acidente de moto, uma cunhada com pancreatite na UTI, e minha vida estava um caos por tudo aquilo. Eu estava realmente pessoalmente sensibilizada. E eu fui acionada para fazer um atendimento de uma família que a mãe, né, a esposa, a mãe, tinha sofrido um AVC e tinha falecido. Então eu fui chamada para fazer esse atendimento. Quando eu cheguei lá, ela não tinha vindo a óbito, ela estava em coma. Uhum. Eu continuei atendendo aquela família e aí foi eu acho que é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Fui atendendo aquela família, comecei no domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta-feira eles pediram para que eu reunisse os familiares, né, os médicos me pediram, que eles iam pedir para desligar os aparelhos, eles iam orientar. Naquele momento, eu desabei. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não existe nenhum dispositivo num ser humano que é ligado para que a gente consiga separar. A gente busca separar, né? Sim. A situação pessoal, a vida pessoal da vida profissional. Mas existem alguns momentos que a gente não dá conta. E eu não dei. Então, eu saí do caso. Foi muito doloroso, eu me questionei muito enquanto profissional, mas foi um grande aprendizado. Então, você que está trabalhando e naquele momento você percebe que você está fragilizado emocionalmente, não sinta vergonha de dizer, olha, não estou dando conta. Você chega para o seu gestor e fala, eu estou passando por uma fase da minha vida. Hoje é muito mais fácil, as empresas têm esse olhar do quanto que a saúde mental, né, esse recurso humano precisa ser olhado de uma maneira diferente, porque senão você pode causar uma outra crise, achando que você dá conta. Eu costumo dizer que todo mundo precisa reconhecer os seus limites e tá tudo bem, né? Porque quando você fala de lidar com crise, a maneira como você está, a sua sanidade mental, vai ser levada muito em consideração. Então, se você está emocionalmente abalado pessoalmente, vai ser muito mais difícil você lidar no seu profissional. E se você está profissionalmente vivendo uma situação difícil você não levar para tua casa. A gente sabe que é um exercício. Cada vez que a gente vai se tornando mais maduro, você vai sabendo fazer isso de uma maneira mais fácil. Mas existem momentos que você precisa ser generoso com você mesmo e reconhecer que você não está dando conta.
É muito mais profissional você ter essa postura. Dá, então a importância do que você está mencionando agora é de fato o auto se conhecer. Para você saber os seus limites, saber inclusive sem problema nenhum falar pro líder, olha, hoje eu não tô bem, se possível verifica aí um outro posto mais afastado às vezes do público, se eu tenho interação diretamente com o público. Sim. Porque eu sei que hoje eu estou nesse ponto de fragilidade, ou em alguns momentos que não tem jeito, eu preciso trabalhar e atuar frente àquilo. Você citou um ponto que é o amadurecimento. A gente vai aprendendo no decorrer da vida como ressignificar e se comportar diferente. Pessoal, até compartilhando com vocês aqui no treinamento, a Daiane ela já participou de outras lives e outros treinamentos com a gente, e teve um momento que ela me ensinou muito na prática da vida dela sobre uma crise pessoal que ela estava vivendo, e ela ressignificou aquilo, sabendo os limites do que ela poderia fazer e do que ela não estava ao alcance dela fazer. E veio pro grupo GPS participar da live, que o filho dela estava internado. Foi. E é um momento de fragilidade, é uma crise também, né? E ela ressignificou aquilo no sentido de, olha, ele tá bem, tá com meu esposo ali, eu sei até onde eu posso fazer, então eu vou cumprir essa minha outra atuação profissional. Isso vem com a maturidade, isso vem com se autoconhecer, ressignificar. Saber até onde você consegue lidar. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala, segundo a Organização Mundial de Saúde, como sendo um estado de bem-estar em que a pessoa consegue lidar com as situações críticas, desde o estresse rotineiro até uma situação complicada, porque ela sabe que ela tem recursos para isso. O que são esses recursos? O que são essas ferramentas, essas competências socioemocionais? Cada vez que você vive uma experiência difícil na sua vida, a forma como você enxerga isso, né? O quanto você se permite aprender com a situação. Olha só, nós não estamos dizendo que vocês não podem se emocionar. Não, vai se emocionar. A emoção é uma resposta frente ao que está acontecendo, como você está lidando com aquela situação. Então, a forma como então você vai viver a situação crítica, você vai se emocionar, você vai sentir o que está acontecendo, é fato, mas assim que for possível, é importante que você se perceba. É importante que você entenda como você reagiu, como você reage, o que você poderia fazer de diferente, porque, olha, não é ficar se culpando ou se lamentando, é aprender, né? Então, assim, o que eu aprendi, o que eu faria diferente numa próxima situação? Isso daí é o tal do fortalecimento. Isso é desenvolver os recursos internos. E a gente precisa ensinar os nossos filhos desde pequeno, tá? Desde pequenininho. Porque nós temos aí um número muito grande de jovens fragilizados, né? Porque os pais privam de frustrações, de decepções. A cada vez que a gente vive uma decepção, a gente aprende. Exato. Não é ser uma pessoa fria, calculista, só ir pra razão. Não. É você saber ressignificar. Então, numa próxima oportunidade, aquela situação eu vou olhar de uma outra forma. E aí, quando eu consigo entender que eu tenho essa condição, eu consigo lidar com a situação difícil e continuar na minha vida produzindo. Às vezes, aquela situação não está dentro daquilo que eu dou conta. E aí que a gente falou, para tudo, né? E assume para você que você não está conseguindo, que você tentou e não deu conta. Nós não nascemos com dispositivo anticrise. Psicólogo não nasce, eu contei para vocês aqui. Segurança não nasce, né? Médico não nasce, ninguém. Policial não nasce, ninguém tem um dispositivo. E isso daí, quando a gente identifica e reconhece, é um grande passo para que a gente se fortaleça. Dai, bem interessante esse ponto que você citou sobre auto se conhecer, como é importante, porque às vezes na velocidade que a gente tem do dia a dia, a gente não para se autoconhecer e refletir sobre esses pontos, até para evoluir, para aprender. Eu gosto de dizer que eu gostaria de ter 20 anos com uma mentalidade de 60, porque eles falam, nossa, eu tenho 20, toda a energia do mundo, mas uma cabeça de quem já viveu por muitas, né? Exato. E que a gente alcança sabedoria e maturidade com o dia a dia, a gente vai aprendendo. Então é importante a gente passar por algumas situações pra gente aprender, se conhecer e saber como agir numa próxima. É isso aí, até a próxima!